Boa tarde, primeiros anos. Voltei aqui então, vou fazer o vídeo agora. Primeira coisa, vou te mostrar a constituição de um átomo. Lembrando, o que nós temos no átomo? Nós temos um núcleo. O seu núcleo tem prótons e nêutrons. E em volta desse núcleo, nós temos uma eletrosfera. Então, olha aí os elétrons, tá? Circulando em volta do núcleo. É muito rápida a imagem, mas olha só, os elétrons circulando em volta do núcleo. Então, aqui no núcleo nós temos prótons e nêutrons, tá? Aqui está mostrando imagens, movimentos de átomos reais, tá? Olha só, o núcleo com os elétrons. Já existe um aparelho chamado espectrofotômetro, que é possível visualizar o movimento dos átomos. Nós não enxergamos esse movimento, né, gente? Essa eletrosfera. Então, enquanto está passando uma corrente elétrica na nossa casa, nós estamos sempre com essas correntes elétricas e nós nem percebemos, né? Nós nem sentimos essa energia das correntes elétricas que passam nos fios. Tudo tem átomo, porque o átomo é o constituinte, né? O menor constituinte de toda a matéria. Então, todos os átomos que já foram descobertos até hoje, eles foram organizados aqui, ó, na tabela periódica, né, por Mendeleev. Então, olha só, todos os átomos da natureza que já foram descobertos estão descritos aqui nessa tabela. E o que nós precisamos saber dessa tabela para resolver os exercícios? Nós precisamos saber que essas colunas em pé, ou seja, na vertical, elas são as famílias, tá? Na sua página 106 do livro de Química, você tem uma tabela periódica e eu já vi que ela está atualizada. Então, nós temos 18 famílias. Se você contar aqui, você vai ver 18 colunas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, essas 18 colunas são as famílias. As famílias que nós mais vamos usar vão ser as famílias A. Ó, família 1A, família 2A. Aí você pula os elementos de transição, que a família B a gente não vai estudar muito agora. E continua aqui, ó, a família 13 ou 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Bom, por que as cores diferentes? Eles vão identificar o tipo do material. Todos esses elementos azuis que vocês estão vendo, eles são metais, tá? Aqui nós temos outra classificação. Todos esses elementos amarelinhos, eles são não metais, tá? Por exemplo, flúor, constituição dos nossos dentes, cloro está na água, iodo no sal de cozinha, selênio, fósforo, são minerais importantes de alimentos, tá? Que ajudam o metabolismo das nossas células. Esses elementos laranja, eles são semimetais, ou seja, eles têm só um pouco de metais na sua constituição. E aqui a família 18, a família 8A, é uma família que contém somente gases, tá? Todos os gases foram organizados aqui na coluna 8. Então, primeiro detalhe, todas essas linhas na vertical representam famílias, certo? Então, se eu falar família 17 ou família 7, é essa daqui, tá? É o flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Esse elemento aqui é novo. Tenecino, ele é novo. Foi incluído há pouco tempo na tabela. Aí confira se vocês já têm ele na tabela de vocês. Certo? Então, famílias são as colunas em pé. E as colunas deitadas ou as colunas na horizontal são os períodos. Nós temos 7 períodos na tabela. Tá dando para ver aí? Tá? Ó. 7 períodos na tabela. Período 1, período 2, período 3, por aí vai. Olha o tamanho do período. Vamos acompanhar aqui o período 5. Ó. Então, para você ver os elementos de um período, você tem que atravessar a tabela inteira. Nós temos uma exceção aqui, por exemplo, o período 1, nós só temos 2 elementos químicos. Observe que é o hidrogênio no início e lá no final o hélio, ó.
Então, você tem que atravessar. Primeiro período só tem 2 elementos químicos, hidrogênio e hélio. E assim por diante. Segundo período, nós temos, olha aqui o segundo período, lítio, berílio, aí você atravessa para o outro lado. Tá? Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Então, nós temos 7 períodos. A partir do 4º período é que a tabela já ficou fechada, tá vendo? Ó? Olha o tamanho do 4º período. Entendido, pessoal? 7 períodos na horizontal, tá? E 18 famílias na vertical. E tem um segredo aqui, ó. Vou contar esse segredo para vocês, que ajuda muito nos exercícios. Por exemplo, se um elemento está no 3º período, olha o sódio. Ele está no 3º período. Se ele está no 3º período, ele tem 3 camadas da eletrosfera. Tá? Vocês já aprenderam as camadas da eletrosfera? K, L, M, N, O, P, Q. Então, ele tem 3 camadas de elétrons. Todos esses elementos vão ter 3 camadas de elétrons, porque eles estão no 3º período. Tá? Então, já fica uma dica aí para vocês. Vamos aqui agora para as camadas da eletrosfera. Vocês receberam um roteiro, acredito que já receberam, que é esse da primeira semana do mês 9. Vocês receberão aí um roteiro com as camadas, um desenho aí na primeira folha. Essas aqui são as camadas da eletrosfera e você tem que respeitar essa quantidade de elétrons. Na camada K podemos colocar 2 elétrons, na camada L 8, na 18, tá? Então, na M 18, você tem que respeitar essas regras aí. Eu passei para vocês também exercícios para distribuir, fazer a distribuição eletrônica. Para quem não aprendeu ainda, eu vou explicar 2 aqui para ver se dá uma clareada, tá? Eu coloquei aqui como exemplo o elemento ferro. Ele tem 26 como seu número atômico, o Z. Então, eu vou ter que distribuir esses 26 elétrons nas camadas. Mas olha como facilita. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o ferro está no 4º período. Então, eu sei que ele tem 4 camadas. Aí você escreve KLMN, porque ele está no 4º período. E você vai distribuir da melhor maneira aí, seguindo as regras lá em cima, ó. K eu posso pôr 2, tá vendo? Coloquei 2 aqui. L, posso pôr 8, e assim por diante. Eu tenho que distribuir 26 elétrons, observe que deu certinho, ó. 16, 8 e 2, 14, isso, vai dar 26 aqui na soma, tá? Então, isso é a distribuição eletrônica. Essas camadas aí foram as máximas camadas que nós vemos na eletrosfera dos átomos, tá? Os elétrons girando lá em volta. Um segundo exemplo aqui, eu tenho o elemento sódio, que é o Na, tá? Vamos olhar aqui o sódio, ó. Olha o sódio. O sódio é um elemento químico da família 1A, ele está no 3º período, observou? Se ele está no 3º período, eu sei que ele tem que ter 3 camadas, tá? E olha outro segredo que eu vou te contar. Você tá vendo que o sódio ele está na família 1A? Olha lá, ó. Se o sódio está na família 1A, o seu último númerozinho da camada aqui vai ser 1, ó. Então, sempre quando eu olhar a última camada, deixa eu melhorar esse foco aqui. Sempre quando eu olhar na última camada, vai ser a família do elemento. Então, eu sei que o sódio está na família 1A. Olha só, o último elemento do ferro. São 2 camadas de elétrons. O ferro, você pode olhar que ele está, então, nessa família aí. A família vai ajudar a identificar aqui, vai dar dicas. A primeira coisa que eu olho é isso, para ver se coincide, para eu achar o elemento logo, tá? Então, tá aqui a distribuição eletrônica do sódio também, ó. 3º período. Se ele está no 3º período, eu sei que ele tem 3 camadas, então, da eletrosfera. Olha só, KLM, respeitando as regras, tá? Olha lá, ó, 2 para a família K, 8 para a família L, 8 e 2, 10. Se eu tenho que colocar só até 11, olha lá, ó, um elemento aqui, tá?
Então, assim, às vezes algumas regras nos ajudam, né? E depois que você aprender a fazer a distribuição eletrônica, sigam essas dicas aí de olhar o período, olhando o período que o elemento tá, não tem erro, você vai descobrir quantas camadas ele tem. Você tem que ter essa tabelinha aí também, ó, igual tem no seu roteiro, para você lembrar quantos elétrons pode colocar em cada camada, certo? Depois disso, nós já fomos para exercícios de ligações químicas, tá? Hoje eu vou dar um exemplo só de uma ligação química, para não ficar muito extenso. Vou falar hoje da ligação iônica. O que acontece na ligação iônica? Ela cede elétrons, ou seja, um metal passa elétrons para o outro elemento químico. Eu vou dar um exemplo aqui básico do cloreto de sódio, famoso sal de cozinha. A fórmula aqui do cloreto de sódio, essa é a fórmula, né, molecular, é NaCl, cloreto de sódio, aquele famoso sal de cozinha, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma ligação química. Eu vou separar essa equação, Na de um lado e Cl do outro. O Na, eu preciso olhar qual é a família que ele tá, que é o sódio, tá? Então olha só. Na é o sódio. Ele está na família 1A. Tá dando para ver aqui, gente? O sódio tem um elétron na sua última camada. Por isso que ele está na família 1A. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um elétron no sódio, tá? Depois você tem que ir lá na tabela e descobrir aonde está o cloro. O cloro, ele está lá na família 7A. Então, eu coloquei 7 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas olha o que aconteceu aqui. Como é uma ligação iônica e o sódio é um metal, a tendência do metal é doar esse elétron. Então, o sódio doou um elétron para o cloro e ele conseguiu ficar com 8 elétrons. Olha lá, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui eu já explico para vocês também a regra do octeto. Para um átomo ficar estável, tem a regra do octeto. O que é? Ele ficar com 8 elétrons na sua camada, o átomo fica estável. Então é por isso que vira sal, porque o sódio está o tempo todo doando um elétron para o cloro. Então essa daqui eu chamo de fórmula estrutural, NaCl. Essa daqui eu chamo de fórmula eletrônica de Lewis, tá? Por que coloquei um sinal positivo? Já aprenderam isso? Porque ele doou um elétrons. Por que coloquei um sinal negativo no cloro? Porque ele recebeu um elétron. Então, toda vez que você ver isso aqui, é uma ligação química do tipo iônica. Sinal positivo, doou um elétron. Sinal negativo, recebeu um elétron, tá? E o que significa? Esse elemento está na família 1A, porque ele tem um elétron só ali. E esse, quando tinha 7, estava na família 7A, tá? Mais um exemplo aqui para finalizar de ligação iônica. Cloreto de magnésio, olha a fórmula dele, MgCl2. Para formar essa substância, cloreto de magnésio, é preciso 2 moléculas de cloro para se ligar ao magnésio. Olha como que o magnésio, ele vai ceder elétrons, tá? Para o cloro. Observa aí, então. Vamos lá. O magnésio, eu coloquei 2 elétrons nele. Então, eu tô olhando aqui, ele realmente está na família 2A, tá? Então, o magnésio, ele é um metal que está doando elétrons para o cloro, certo? O cloro já não é metal, né? Geralmente, um metal doa para outro que não é metal. Então, olha só. Eu coloquei aqui o elemento magnésio e 2 elétrons, tá? Por que eu sei aí que é 2 elétrons? Quando eu colocar o magnésio, você tem que achar na tabela, olha lá, ó. Primeiro, acha o magnésio na tabela, ele está na família 2A, então ele tem que ter 2 elétrons na última camada. Você vem e coloca 2 bolinhas. Aqui pediu para colocar 2 elementos de cloro, eu coloquei. Você já aprendeu que o cloro está na 7A? Coloca 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professora, por que está 8?
Porque eu doei um elétron do magnésio para cá e um elétron do magnésio para cá. Agora ficou tudo ok. Eu segui a regra do octeto. Coloquei no cloro 8 elétrons, mas o cloro só pôde ter 8 elétrons porque ele recebeu um aqui do magnésio e outro aqui, tá? Então dá 8 agora, 2, 4, 6, 8. Por que eu coloquei um menos em cada cloro? Porque cada um recebeu um. Tá vendo que é o contrário? Se recebe, fica negativo. Se dá, fica positivo. Olha lá, ele doou, tá? Então, quanto mais a gente doa, mais positivo a gente fica, né? Então, vale para a vida real também. Então, gente, esse aqui foi um exemplo de mais uma ligação iônica, onde um metal ele tem a tendência de ceder, de doar elétrons. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tentei ser bem clara. Depois eu coloco aqui mais exemplos de ligações químicas para vocês, tá? Acompanhe lá no livro, ó, tô com ele aberto aqui. Na página 125 você tem exemplo de ligações químicas, tá vendo? Ó, o cloro compartilhando um átomo de elétron para ele ficar estável, ficar com 8 elementos. Tem vários exemplos na apostila que eu pedi nos exercícios. Olha só, uma tabela com várias ligações, tá? Então vou finalizar por aqui. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui.